E o meu bom dia a todos que acompanham os nossos trabalhos aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Aqua Sol Piscinas. Bem, meus amigos, e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre spa de alvenaria. Nesse vídeo vou estar mostrando para vocês um projeto que fizemos aqui de um spa de alvenaria. Vamos estar mostrando para vocês toda a parte de fundação, posicionamento de dispositivos, parte de ferragem e também parte de tubulação hidráulica. Aqui, pessoal, iniciando aqui, vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui sobre a parte de tubulação hidráulica desse spa. Aqui temos parte de dreno de fundo, 4 drenos de fundo. Desses 4 drenos de fundo aqui, puxamos aqui 3 linhas hidráulicas para estar abastecendo aqui 3 bombas. Então puxamos aqui uma linha hidráulica para a parte de hidromassagem, puxamos outra linha hidráulica para a parte de cascata e outra linha hidráulica aqui para a parte de limpeza do nosso spa e também para rotação de água quente. Aqui também temos parte de aspiração, que é essa linha rosa aqui, ó, temos parte de aspiração. Temos também parte de hidromassagem, que é essa linha azul aqui, ó. E também temos parte de cascata, que é esse verde cana. Mas vou estar mostrando para vocês aqui desde o início, parte de fundação, posicionamento de dispositivos e mais por final do vídeo vamos estar falando aqui sobre a parte hidráulica do nosso spa de alvenaria. Aqui, pessoal, temos aqui o nosso spa de alvenaria. A gente tem esse desenho, então aqui a gente vai ter uma prainha. Temos aqui uma prainha, temos aqui uma escadaria e temos as nossas bancadas de hidromassagem do nosso spa. Esse spa aqui a gente tem 4 drenos de fundo, como montamos aqui 4 drenos de fundo. Temos 12 bicos de hidromassagem, sendo 5 bicos nessa lateral, mais 2 bicos nessa lateral e mais 5 bicos nessa lateral, totalizando um total de 12 bicos de hidromassagem, um ponto de aspiração. Temos aqui também um ponto de ladrão, para a gente quando estiver chovendo demais, essa água não transbordar pelo spa. Temos aqui um ponto de ladrão e ponto de iluminação. Temos 4 pontos de iluminação, sendo um aqui na parte da prainha, 2 na parte do spa aqui, 2 na parte das bancadas aqui e 1 na parte de descanso de pés. Montamos aqui também uma mesinha de inox aqui também e aqui um ponto de cascata. Então esses são os dispositivos que a gente montou no nosso spa. Aqui tem muitas pessoas que perguntam: e o ponto de aquecimento? O ponto de aquecimento do nosso spa, a gente vai estar fazendo um retorno de água quente pelos dispositivos de hidromassagem, igualmente a limpeza pelo filtro. Mas quando eu for estiver explicando a parte de tubulação hidráulica, a gente vai estar falando por que a gente faz dessa forma aí. Então aqui temos a parte do arquitetônico do nosso spa. Deixa eu só estar colocando aqui a parte aqui de porta aqui, e a casa de máquina do nosso spa ficou nesse canto aqui, ó, debaixo do nosso deck. Então aqui a gente tem o nosso deck e a casa de máquina ficou aqui abaixo do nosso deck aqui, ó. Vou estar explicando para vocês também quando estiver falando tubulação, vamos estar mostrando para vocês também essa parte de casa de máquina. E aqui, pessoal, sempre quando a gente faz os nossos projetos, a gente faz toda a parte de fundação. Aqui a gente tem a fundação do nosso spa. A gente tem aqui a fundação do nosso spa aqui, ó, com escavação de 60 centímetros, devido ao nosso spa ter 60 centímetros, ter 60 centímetros de profundidade, que vai ser o que a gente vai escavar, e ele vai ficar 60 centímetros para a parte de cima, que vai ser acima do nível do solo aqui, que vai ser assim, ó. A gente vai ter 60 centímetros acima do nível aqui. Então a gente tem 60 centímetros acima do nível e a parte de baixo aqui a gente vai estar escavando 60 centímetros a parte de baixo. Então quando a gente faz os nossos projetos aqui, a gente já manda para o cliente tudo especificado. Aqui a gente tem a escavação que a gente vai estar colocando, tem as estacas aqui que vai ser um diâmetro de 30 centímetros, né, de 1,5 m a 2 metros de profundidade. Temos aqui toda a parte aqui, ó, de estacas, qual que é a distância de uma estaca para outra, e a fundação do nosso spa ele vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente vai ter as nossas estacas laterais aqui, as estacas laterais, e vamos ter também uma sapata e uma estaca no meio que vai ser para suportar o peso de tanto de água quanto também de estrutura que vai ter no meio do nosso spa aqui. Aqui nessa outra folha aqui a gente tem a parte dos pilares, então aqui a gente já põe em colorido aqui para ficar mais fácil para o cliente estar identificando. Aqui em azul aqui, que são esses 4 pilares da quina,
a gente vai ter ferro de 8 milímetros. E esses dois do meio aqui, a gente vai colocar ferro de 10 milímetros. Aqui a gente tem a parte do cintamento. Aqui no cintamento aqui a gente vai colocar tudo com ferro de 8 milímetros, que está em azul aqui, tá vendo? Ferro de 8 milímetros. Então aqui nesse spa, parte de ferragem, a gente vai estar usando aqui parte de ferro de 8 milímetros, tanto nos pilares quanto no cintamento. E em dois pilares aqui a gente vai estar usando ferro de 10 milímetros. Aqui, pessoal, a gente já tem aqui a parte aqui da estrutura, como é que vai ser a estrutura do nosso spa de alvenaria. Aqui dá para vocês ver parte de cinta, baldrames, viga de cima e também a parte dos pilares aqui. E quando a gente faz os nossos projetos aqui, depois que a gente finaliza os nossos projetos, a gente manda para o cliente tudo que ele precisa, a cópia do projeto, planilha, parte de ferragem. Então a gente já manda tudo para o cliente. Aqui, pessoal, se a gente vir aqui do lado direito aqui, a gente tem as etiquetas. Então o cliente também pode estar pegando e fazendo igual a gente faz aqui, que a gente faz tudo em camadas aqui para ficar mais fácil para o cliente estar identificando. Então a gente tem aqui, ó, planilha de etiquetas de ferragem e estrutura. Então se eu vir aqui, ó, e tirar aqui estrutura de vigas, a gente consegue tirar toda a parte estrutural aqui, ó, consegue tirar toda a parte estrutural aqui e dá para você ver a parte das ferragens aqui, como é que vai ser a primeira cinta e também como é que vai ser as ferragens aqui que a gente vai estar usando. Se a gente vir aqui e colocar aqui parte aqui, ó, tirar aqui parte de pilares, a gente consegue tirar todos os pilares, consegue ver aqui onde está a ferragem dos nossos pilares. Se a gente vir aqui e tirar a parte aqui de tijolos, a gente consegue tirar toda a parte de tijolos para ver como é que vai ser a ferragem aqui do nosso spa. Essas ferragens de baldrame aqui, ó, em algumas situações a gente usa essas ferragens de baldrame, que a gente vem desde aqui da parte aqui da esteira e sobe para cima, que são essas ferragens aqui, ó. Então, em alguns pontos a gente usa essa ferragem, alguns pilares. Em alguns spas, tem spa que a gente vai estar usando, tem spa que a gente não vai estar usando. Então, isso aqui depende do tipo de solo, depende da sua construção para saber se vai ser necessário ou não. Aqui, se a gente vir aqui e tirar a parte de baldrame, a gente consegue tirar toda a cinta baldrame que vai ter. Se a gente vem e tira aqui a parte de laje, a gente consegue tirar a laje. Aqui dá para você ver a parte da esteira. Aqui o que a gente tem? A gente temos a esteira aqui. A esteira vem e dá sequência subindo para cima. Isso aqui, a ferragem fica no meio do nosso cintamento, tá vendo? A ferragem fica no meio do nosso cintamento, então ela vem aqui da parte da esteira e sobe para cima e dá sequência para cima no meio da nossa cinta. Então tem alguns espaços que é necessário a gente estar fazendo esse radier dessa forma, tem alguns espaços que não vai ser necessário. Aqui a gente consegue tirar a parte de sapatas também. Ó, para você ver, tá vendo? Parte de sapata e também parte de estacas. Então a gente consegue estar retirando toda a parte de ferragem. Aqui na nossa sapata a gente tem uma esteira, igualmente está dando para vocês verem, tá vendo? E aqui na parte de ferragem a gente consegue estar tirando também todas as ferragens para você ver como é que fica. Então aqui a gente vai estar tirando aqui, ó, tá mostrando para vocês o início das ferragens. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso spa de alvenaria é montar os pilares. Então, a gente vai estar montando os pilares dessa forma. Aí a gente vem e monta a parte de concreto. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser essa parte. Então, a gente vai estar montando os nossos pilares aqui. Depois que a gente monta os nossos pilares aqui dessa forma aqui, a gente vai vir montando a parte da viga baldrame, que vai ser essa parte aqui, tá vendo? A gente vai montar a viga baldrame. Então a gente monta os pilares, depois dos pilares a gente monta as vigas baldrame. Depois que a gente monta essas vigas baldrame, a gente vem com as treliças. A gente vem com as treliças aqui, tá vendo? Essas treliças aqui é importante ela pegar na parte do cintamento, tá vendo? Ela pega no meio do cintamento aqui e no meio do cintamento aqui. Depois que a gente monta as nossas treliças aqui, a gente vem com as malhas, que vai ser essa parte. Então a gente monta as malhas por cima da nossa treliça. Essa treliça vai servir para pegar e dar apoio à nossa malha. Por quê? Quando você for fazer a concretagem do seu spa, você vai ter uma concretagem tanto na parte de baixo quanto na parte de cima aqui da nossa
da nossa esteira. Então, esse spa aqui, a gente vai ter uma concretagem aqui de 14 centímetros. Então, vai vir 8 centímetros aqui na parte de baixo e vai vir 7 centímetros na parte de cima. Então, é bem importante você pegar e fazer dessa forma para você ter uma concretagem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois disso aqui, a gente vai ter a laje. Então, a gente vai montar a laje, que vai ser a laje aqui, ó. A gente vai montar a laje. Depois dessa laje aqui, a gente vem com essa viga baldrame, que ela é concretada junto com a laje. Deixa eu só tirar isso aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa viga baldrame aqui, pessoal, a gente tem de concretar ela junto com a laje. Então, essa viga baldrame aqui, a gente concreta ela junto com a laje. É muito importante você sempre fazer dessa forma. Então, a gente concreta o fundo aqui do nosso espaço junto com a viga baldrame. E depois disso aqui, a gente monta a parte dos tijolos, que vai ser aqui, ó, a nossa estrutura. Então, a gente vem montando as partes dos tijolos. Depois que a gente montar as partes aqui dos tijolos aqui, a gente vem com a parte dos pilares, enchendo a estrutura dos pilares. E depois dos pilares aqui, a gente monta a nossa viga superior, que é a viga de cima. Monta a nossa viga de cima e depois a gente enche ela de concreto. Então, aqui está a estrutura do nosso spa de alvenaria. E pessoal, quando a gente faz os nossos projetos também, a gente faz toda a parte de posicionamento dos dispositivos. Então, a gente manda para o cliente aqui o PDF com posicionamento dos dispositivos, onde vai ficar a parte de dreno de fundo. Aqui a gente tem parte de hidromassagem, qual que é a altura e distância de cada bico de hidromassagem, que é muito importante para quando você estiver fazendo, você pegar e saber a altura e distância de cada bico de hidromassagem. Aqui a gente tem a parte do ladrão, para quando estiver chovendo bastante você abrir para fazer o escoamento dessa água. Temos aqui parte de aspiração, temos aqui parte de iluminação, qual que é a altura, qual que é a distância para a gente deixar a parte de iluminação. Aqui a gente tem a parte de o chumbador da mesa de inox, qual que é a altura e distância que vai ficar o chumbador da mesa de inox. E na última folha aqui a gente tem a parte de cascata. Então aqui a gente tem parte de cascata. Aqui também a gente manda para o cliente toda a parte também de cotas, com as cotas que vai ficar para a pessoa fazer o gabarito e também fazer toda a parte de medidas do spa. Então a gente manda isso aqui também. Aqui as medidas, tanto parte de prainha, parte de escadaria, qual que é a largura das bancadas, qual que vai ser o comprimento. Então a gente manda isso aqui também para o cliente. E aqui a gente tem as partes de alturas, qual que é a altura que vai ficar a parte de prainha, parte de escadaria, parte de bancada, descanso de pés. Então a prainha aqui vai ter 25 centímetros de altura da borda para baixo, o degrau que vai ter 17,5, parte de bancada que vai ficar com 60 centímetros o assento, e aqui descanso de pés com 45 centímetros. Então a gente já manda tudo dessa forma. E aqui o que acontece? Aqui a gente tem aqui do lado direito aqui, a gente tem aqui as nossas etiquetas, e aqui a gente vai abrir a etiqueta de casa de máquina, e abrir a etiqueta de piscina, e abrir a etiqueta de tubulação. Então a gente abre a etiqueta aqui. Se a gente vir aqui, ó, em casa muro, a gente consegue já tirar o muro, tá vendo? A gente consegue tirar o muro, inclusive se vocês olhar essa parte aqui dos retornos de adaídro, onde que a gente montou? A gente montou nessa parte aqui, ó, acima do muro. Então a gente consegue tirar a parte do muro. A gente vem na parte de piscina aqui, a gente tira a parte de soleira, a gente tira a parede da piscina e a gente tira a parte de estrutura. Esse aqui eu acho que eu vou tirar depois. Vamos tirar aqui a parte de casa de máquina, acho que é mais interessante a gente tirar. Aqui em casa de máquina a gente vai tirar a portinha da casa de máquina, que vai ser essa aqui. A gente vai tirar a porta da casa de máquina. A gente vai tirar a laje, que vai ser essa parte onde estamos usando aqui. E a gente vai tirar a parede da casa de máquina. Quando a gente tira isso aqui, a gente fica exposto toda a parte da tubulação hidráulica. Olha para você ver como é que vai ser a parte da tubulação hidráulica. Então a gente tem aqui em
laranja, a gente tem os drenos de fundo. Olha para você ver parte de dreno de fundo. Aqui a gente saiu as 3 partes de dreno de fundo. E aqui a gente vem aqui também em piscinas, para a gente deixar toda a parte de tubulação exposta. A gente pode tirar a parte aqui, ó, de soleira, a gente tira a soleira, a gente tira a parte aqui de parede, a gente tira a parte de estrutura para a gente saber como é que vai ser a tubulação, mas isso aí conforme a gente vai estar fazendo, a gente vai estar mostrando para vocês aí. E aqui para vocês entenderem aqui, vamos estar falando um pouquinho aqui sobre a parte da tubulação hidráulica. Então aqui a gente tem 3 drenos de fundo, 3 tubulações de dreno de fundo. Aqui sai 4 drenos de fundo. Desses 4 drenos de fundo a gente pegou e deixou com 3 tubulações. Como a gente vai ter 3 bombas, a gente puxou 3 tubulações. Os registros aqui a gente colocou bem próximo às portinhas aqui para ficar fácil do cliente dar manutenção nos registros. Então dá para você ver que a gente deixou parte de registro aqui, a gente deixou parte de registro aqui, então ficou bem mais fácil para o cliente entender. Então aqui, pessoal, a gente tem 3 tubulações de dreno de fundo. Essa primeira tubulação tá vindo abastecendo a bomba de cascata, então a gente tem a sucção de água da bomba de cascata somente para ela, e temos a descarga de água da cascata. Então aqui nessa descarga de água da cascata a gente tem aqui uma válvula de retenção e um registro. Então, pessoal, por que é importante essa válvula de retenção nessa tubulação de cascata aqui? Devido a cascata estar mais alta do que aqui o nível de água do nosso spa, se a gente não colocar essa válvula de retenção, sempre quando você desligar a bomba aqui, o que acontece? Essa água vai descer por gravidade diretamente aqui, vai ficar no nível do spa. Quando a gente ligar ou essa bomba, ou a bomba de hidro, ou a bomba de limpeza, ou a rotação de água quente, o que acontece? Devido essa parte que está mais alta do que a borda da piscina, vai começar a sugar o ar por essa tubulação. Devido todos os nossos drenos de fundo estar interligados, o que acontece? Vai começar a sugar ar, vai sugar ar pela essa bomba aqui e vai puxar ar e vai sugar, vai ser sugado por essas outras bombas. Então você vai ter um mau funcionamento na sua bomba. Então aqui, por isso que é importante você ter uma válvula de retenção nessa parte aqui. Tem muitas pessoas que vão perguntar: ah, William, mas você colocou um registro aqui, sendo que a cascata está mais alta do que o registro aqui. Por que você colocou o registro? Devido a essa casa de máquina nossa estar abaixo do nível da piscina, se um dia você precisar dar manutenção, fica mais fácil para você pegar e fechar esse registro aqui para você dar manutenção. Então, por isso que a gente montou esse registro aqui. Aqui já falamos aqui da parte de cascata. Esse segundo registro aqui, essa segunda tubulação aqui está abastecendo a parte de hidromassagem. Então aqui a gente entra a água de sucção para hidromassagem. Essas tubulações aqui, pessoal, essas 3 tubulações laranja aqui são tubulações de 60 milímetros. Então a gente colocou tubulação de 60 milímetros. Aqui essa bomba de 3CV, ela suga água de... ela vai sugar água de... vai ser 60 milímetros, a entrada de água dela e saída de água é 60 milímetros, então ela vem ter a sucção de água de 60 milímetros e sai aqui também de 60 milímetros. Então a gente vem por esse aqui, chega aqui nessa parte aqui e entra para dentro da piscina, tudo com tubulação de 60. Então drenos de fundo e retorno de hidromassagem vai ser tubulação de 60 milímetros. Então ela entra para essa parte aqui do nosso spa, tá vendo? Ela entra para a parte do nosso spa. Agora eu vou estar tirando aqui parte de estrutura. Aqui, ó, olha para você ver como é montado a parte da hidromassagem. Aqui é a parte da bancada toda colocada, tá vendo? Parte de bancada toda pronta. E aqui a gente tem a parte da nossa tubulação. Aqui, pessoal, como é que fizemos aqui o distribuimento da parte de vazão de água da nossa hidromassagem? A gente tem essa linha principal, que aqui entra a sucção de água. Então a maior vazão de água dessa bomba, ela vai vir por essa linha principal, e essa linha principal está abastecendo aqui 5 pontos com mais 2, 7 pontos de hidromassagem. Então temos uma linha principal aqui abastecendo 7 pontos de hidro, e aqui fizemos uma ramificação para abastecer mais 5 pontos de hidromassagem. Devido a gente ter uma menor quantidade de hidro aqui, a gente fez a ramificação dessa forma aqui.
todas as linhas principais são de 60, que essa linha que vem aqui, ó, são de 60 milímetros, inclusive essa aqui também são de 60. E aqui no final a gente colocou 2 capos aqui, para quando essa água vir, bate nesse capos e retorna para trás. Então a gente ganha maior vazão de água e distribuimento de água em nossas hidromassagens. Quando a gente faz isso aqui, a gente consegue ter a distribuição de água em todos os bicos de hidromassagem. A gente tem uma maior vazão aqui para ter esse distribuimento em 7 bicos. A ramificação aqui ficou para 5 pontos de hidromassagem. E aqui, pessoal, quando a gente colocou o nosso T aqui, a gente usa um T de 60 e uma redução de 60 para 50, 60 para 50 aqui, para a gente pegar e ter o distribuimento de água da rede principal até os bicos de hidromassagem. Então a gente tem as linhas principal de 60 milímetros e colocamos um T, bucha de redução, e para 50 milímetros. Vou estar tirando aqui agora a parte de parede e soleira para vocês verem como é que é a montagem aqui. Então aqui, olha para vocês verem, aqui a gente tem a tubulação de 60, bucha de redução e 50 milímetros. Colocamos aqui um joelho 90 graus, outro joelho 90 graus e o canhão de hidromassagem. Aqui a gente usa um canhão de hidro da Brustec, que é um canhão que a gente pode colocar na parede. E outro detalhe importante, a parede da nossa hidro tem de ter no mínimo 20 centímetros. Esse 20 centímetros aqui serve para a gente montar os nossos dispositivos. Por quê? Ó, se a gente pegar aqui a medida aqui dessa ponta aqui, ó, dessa ponta até no final aqui, ó, a gente tem 17,88, ou seja, 18 centímetros. Então a gente precisa ter 18 centímetros para estar montando a parte do joelho e a parte do canhão de hidro. Então, se você colocar por exemplo, um bloco de 15 centímetros, você vai ter muita dificuldade para você fazer isso. Você vai ter que fazer engrossar essa parede para chegar nesses 18 centímetros aí. Então, parte de hidromassagem a gente fez dessa forma aqui, o distribuimento. Então a gente tem toda a linha de 60 aqui, T, bucha de redução e o restante de 50 milímetros. É montado tudo igual, todas as pontas de hidro são montadas igual aqui, para a gente ter um melhor distribuimento de água em todos os pontos aqui. Outra coisa muito importante quando a gente fala de hidromassagem é sobre também os retornos de ar da nossa hidro. O retorno de ar da hidro é muito importante para você ter um bom distribuimento de ar e um bom funcionamento das suas hidromassagens. Não adianta nada você ter uma boa vazão de água se você não tem os retornos de ar distribuindo o ar para pegar e tá formando ar para estar formando a sua hidromassagem. Então, como é que a gente faz o distribuimento de ar das nossas hidros? A gente sempre pega uma linha principal que passa por todos os bicos de hidromassagem. Você vê aqui, ó, a gente tem essa linha passando por todos os bicos. Pega essa mesma linha aqui, ó, passa por todos os bicos aqui, colocou uma curva longa aqui, e essa mesma linha ela sai até no final do bico. Então a gente pega uma linha para tá pegando e passando por todos os bicos, e depois dessa linha aqui a gente faz o distribuimento para outras linhas quando a gente precisa fazer a sucção de ar necessária para as hidros. Então aqui a gente tem uma linha principal, dessa linha principal aqui a gente puxou uma segunda linha, e dessa segunda linha a gente puxou uma terceira linha. E isso a gente faz toda a interligação entre uma tubulação e outra. Olha para você ver, aqui a gente tem uma interligação entre uma tubulação e outra, aqui a gente tem mais outra interligação entre uma tubulação e outra, e aqui a gente tem outra interligação entre uma tubulação e outra. Aqui, desse outro lado aqui, como é que a gente fez aqui? A gente fez igualmente desse lado aqui, puxou uma segunda ramificação, uma terceira ramificação, e a gente fez a interligação. Já nessa outra parte aqui que a gente vai estar fazendo aqui, chegando aqui próximo do muro aqui, para a gente estar fazendo a captação de ar, o que a gente fez? A gente fez aqui 3 pontos aqui, puxou mais um ponto aqui, 4 pontos, tá vendo? E seguiu mais esses 2 pontos que entrou. Então, para 12 bicos de hidromassagem, a gente tem aqui 6 pontos de sucção de ar. Isso é muito importante, você saber fazer o distribuimento para você ter um bom funcionamento das suas hidros. Aqui, pessoal, você tem 2 opções para você estar fazendo o distribuimento de ar da sua hidro. Você pode estar deixando essa tubulação aqui em cima, na borda do seu spa, na borda da sua piscina, ou você pode estar puxando para uma parede próxima, igualmente eu fiz aqui. Quando você deixa aqui na borda da sua piscina, acontece 2 situações. A primeira situação é que quando você estiver limpando, por exemplo, aqui, quer ver?
quando você estiver limpando essa borda, varrendo ou fazendo a limpeza aqui, essa tubulação aqui vai começar a cair sujeira dentro desse dispositivo de sucção de ar. Quando começa a cair sujeira ali, você vai perdendo eficiência no seu bico de hidromassagem. Então, acaba que você tem essa situação. A segunda situação, quando você estiver sentado aqui na sua hidromassagem aqui, você vai ter essa captação de ar, ou seja, essa sucção de ar aqui. Quando você tem essa sucção de ar aqui e você está sentado, a sua cabeça, ou seja, o seu ouvido fica muito próximo dessa sucção de ar. Então acaba pegando e sendo desconfortável ali, acaba sendo não tão interessante a gente deixar essa captação de ar aqui. Por isso que a gente faz dessa forma aqui. Depois da bomba de hidromassagem aqui, pessoal, vamos estar falando aqui da terceira linha de sucção de água. Essa terceira linha de sucção de água, a gente já tem aqui a interligação com a parte de aspiração. A aspiração sai aqui do meio do nosso spa, nessa linha rosa, e é interligada junto com a tubulação de sucção com a sucção de dreno de fundo. Então a gente tem dreno de fundo e aspiração. Aqui ele já se encontra aqui na bomba de filtragem, e da bomba de filtragem aqui a gente montou aqui uma válvula de retenção, que é muito importante você estar montando essa válvula de retenção, porque devido você ter uma bomba aqui de 3 CV, uma bomba que vai ter uma sucção de água ali entre 35 a 40 mil litros hora, então essa sucção dessa bomba de 3 CV, devido a gente ter os ralos todos interligados aqui, pode ser que venha a puxar a areia do nosso filtro aqui, devido à sucção ser muito grande aqui. Então, o que a gente indica aqui? A gente pega e monta uma válvula de retenção aqui, para quê? Para essa água somente ir e nunca essa água voltar. Então, por isso que é importante você pegar e montar essa válvula de retenção aqui, para não pegar e voltar areia para dentro do seu spa. Em algumas situações pode estar acontecendo dessa forma aí. Então, aqui temos a bomba de 1/4 de CV. Essa bomba aqui vai jogar para um filtro. Aqui estamos usando o filtro FM25 da Sodromar. Então vem essa água aqui para esse filtro. Desse filtro aqui a gente tem a saída de água, que é o retorno de água aqui. Então a gente pega aqui entrada de água aqui, a saída de água aqui, a gente vem diretamente para esse aquecedor elétrico. E depois desse aquecedor elétrico aqui, a gente vem, puxa, sai aqui desse aquecedor aqui, e desse aquecedor a gente já entra diretamente nessa rede aqui que tem os 12 bicos de hidro. Então o retorno tanto de filtragem quanto de água quente é tudo voltado aqui para esses bicos de hidromassagem. Então esses bicos aqui estão sendo usados para retorno de hidromassagem, retorno de água quente e retorno de filtro. Então esses bicos de hidro estão servindo para 3 funções: bicos de hidromassagem, que é o retorno da hidro, retorno de água quente e retorno de filtragem. Tem muitas pessoas que falam: William, mas eu não posso colocar os retornos de água quente aqui na parte de baixo. O que acontece? Tem muitas pessoas que montam seu spa e monta os retornos de água quente aqui nessa parte de baixo. Quando você monta retorno de água quente na parte de baixo, o que acontece? Você tem a sucção de água pelos drenos de fundo, vai passar para a bomba, vai passar para o aquecedor e vai retornar nos bicos de água quente aqui. Quando ele retorna aqui, devido a estar muito próximo ao dreno de fundo, o que acontece? Ele é sugado essa água de novo pelos drenos de fundo aqui, e você vai ter uma voltação de água na sua tubulação hidráulica e não na água do seu spa ou da sua piscina. Então por isso que é importante em spas você retornar água somente pelos bicos de hidro e não você colocar dispositivos aqui de retorno na parte de baixo. Agora, se fosse piscina, aí tudo bem, já é outra situação, mas no spa a gente faz o retorno de água quente pelos bicos de hidromassagem. E aqui a gente tem os bicos de hidro aqui. Aqui tem um errinho aqui, deixa eu estar consertando essa parte aqui. Não, depois eu vou consertar essa parte que fica mais fácil. Então, pessoal, é importante você ter essa noção que retorno de água quente é feito pelos bicos de hidromassagem. Então, a gente sai aqui, vem essa tubulação, entra aqui nessa parte aqui de retorno e vai para os nossos bicos de hidromassagem. Assim a gente tem um retorno. Aqui a gente tem outro dispositivo, aqui a gente tem outro ponto aqui de ramificação. Aqui a gente colocou um T.
uma redução de 25 milímetros, duas curvas longas, e saiu aqui, colocou um registro aqui. Essa tubulação está servindo aqui para repor a água do nosso spa, ou repor ou encher a água no nosso spa. Então a gente deixou essa tubulação para isso aqui. Aqui na saída do filtro a gente tem a parte de esgoto do nosso filtro. Aqui temos o esgoto do nosso filtro aqui, temos aqui um registro aqui para estar abrindo aqui se caso necessário, e aqui junto com o esgoto do nosso filtro aqui a gente tem o nosso ladrão que está saindo daqui, tá vendo? Tá saindo dessa parte aqui, ó, e dessa parte tá vindo aqui e saindo para o esgoto ou água pluvial, dependendo o que o cliente tiver lá. Outro detalhe importante do nosso ladrão aqui, o que que é? Devido a gente colocar os nossos dispositivos aqui mais abaixo da linha da água, então o que acontece? Nós colocamos os dispositivos abaixo da linha da água e o que que a gente faz aqui? A gente monta um sifão aqui, ó, um sifão invertido. Então aqui está o nosso dispositivo abaixo da linha da água, para a gente não colocar esse dispositivo tipo aqui, ó, se a gente fosse seguir a linha essa aqui, a gente colocaria esse dispositivo tipo aqui na parte de cima aqui, tá vendo? Só que o que acontece? Ia sempre aparecer esses dispositivos aqui acima da linha da água. Então, como parte de estética não fica interessante, o que que a gente faz? A gente pega e coloca ele mais abaixo da linha da água, e aqui a gente faz um sifão invertido. Então a gente usa um joelho aqui, pega esse joelho, usa para cima aqui. Então aqui a nossa piscina vai ficar em torno aqui de 5 a 7 centímetros abaixo do nível da borda aqui, porque a gente já põe esse sifão invertido bem na parte de cima para não pegar e deixar a piscina muito vazia. Então a gente usou o sifão aqui, desse sifão a gente vem, usou outro joelho aqui, e aqui a gente temos aqui, ó, um registro nessa parte aqui, ó, e a interligação junto aqui com o água pluvial ou parte de esgoto aqui. Então, se caso você quiser deixar o seu spa mais cheio, você pega e fecha esse registro aqui, e quando estiver chovendo você abre esse registro, que você vai ter o esgotamento por gravidade natural aqui do esgotamento do nível de água da nossa piscina. Aqui também em amarelo aqui a gente tem os nossos LEDs. Olha para você ver, a gente tem um ponto de LED aqui, outros pontos de LED aqui, e aqui o ponto de LED aqui. Vou estar tirando aqui a parte de parede, a parte de estrutura, para você ver como foi feito a tubulação hidráulica dos nossos LEDs. Então aqui a gente tem os nossos 3 LEDs, 1, 2, 3 LEDs entrando na nossa caixinha com tampa inox. E aqui a gente tem mais outro ponto de LED aqui subindo e entrando aqui também na nossa caixinha de inox aqui. Então aqui a gente tem, ó, um ponto, 2, 3, 4 pontos aqui, e a gente tem uma saída aqui. Então todos esses LEDs vai chegar nessa caixinha de passagem, e dessa caixinha de passagem vai sair, e a gente montou o nosso quadro de comando nessa parte aqui fora da casa de máquina. Por que fora da casa de máquina? Quando a gente ligar as nossas bombas aqui, essas bombas vai gerar calor, e quando gera calor aqui vai gerar umidade. Então vai ter muita umidade aqui na nossa casa de máquina, e a gente montou o nosso quadro de comando aqui fora da casa de máquina por conta de umidade. Então a gente fez dessa forma aqui para ficar mais fácil. E aqui, pessoal, quando a gente tem aqui quando a gente faz também os nossos projetos aqui, a gente coloca tudo, até a tubulação a gente coloca em camadas. Igual, por exemplo, aqui, a gente do lado direito aqui, a gente tem parte de tubulação. Se a gente quiser ver somente tubulação de ar, Will, eu quero ver a parte de tubulação de ar aqui. A gente tem como ver a parte de tubulação de ar, aqui, ó. A gente consegue ver parte de cascata, toda a parte de cascata aqui, ó. A gente consegue ver aqui parte de dreno de fundo, a montagem aqui de dreno de fundo, da tubulação de dreno de fundo. A gente consegue ver aqui parte elétrica, a montagem da tubulação de parte elétrica, parte de hidromassagem, a gente consegue ver parte de hidromassagem, e consegue ver a parte do ladrão aqui, que a gente colocou como transbordo aqui, a gente consegue ver a parte de ladrão. Então fica bem fácil a gente estar montando todas as nossas tubulações, e o cliente também fica fácil para o cliente ver como é que ficou a parte da tubulação hidráulica dela. Aqui a gente tem, deixa eu só baixar essa tubulação aqui um pouquinho, baixei isso aqui também. Aqui a gente tem como tá fazendo toda a parte. Esse aqui vou baixar pra cá.
Então, a tubulação já corrigida aqui, esse pedacinho que estava sem corrigir, a gente já corrigiu. Então, pessoal, sempre quando a gente faz os nossos projetos aqui, a gente tenta trazer o máximo de detalhe possível para os nossos clientes, para ele pegar e saber como é que vai ser construído o seu spa. A gente traz toda a parte de informações necessárias para o cliente saber como é que é feito toda a parte. Aqui a gente tem esse cliente aqui, vou estar mostrando para você. Quando a gente entrega os nossos projetos aqui, a gente manda para o cliente aqui, ó, primeiramente parte a cópia do projeto, a gente manda a cópia do projeto para o cliente, manda aqui os aplicativos para ele poder estar baixando e estar tendo a visualização do projeto, manda o vídeo, a apresentação do projeto, como é que ficou o vídeo, a apresentação. Então a gente manda as planilhas, igual que a gente tem planilha de volume de água, a gente tem aqui parte de planilha de fundação, então dá para o cliente saber o que ele vai gastar de areia lavada, de brita, cimento, bloco. A gente tem aqui parte de planilha de ferragem, qual vai ser as ferragens que o cliente vai estar usando, ferro de 8, parte de cintamento, esteira. Então a gente manda parte de ferragem. Aqui a gente tem parte de tubulação hidráulica, tem como ele saber o que ele vai gastar, tubo de 60 milímetros, o que vai gastar de curva longa, T, o que vai gastar aqui de joelho 45 graus. Então a gente já manda a planilha completa para o cliente também. Aqui a gente tem parte de bitola da tubulação, a planilha de bitola, qual que vai ser a tubulação, igual dreno de fundo 60, retorno de hidro 60, alguns pontos de retorno de hidro vai ser de 50, aspiração, água quente. Então a gente tem toda a parte de planilha de tubulação. Aqui a gente tem a parte de planilha de cores das nossas tubulações. Em azul é hidromassagem, vermelho água quente, branco é ar. Então a gente tem toda a parte aqui de planilha de cores. A gente manda para o cliente também planilha de impermeabilização, o que ele vai gastar de impermeabilização, Vedacity, Elastic, Cicatop 100, parte de dispositivos, o que o cliente vai gastar com dispositivos também, a gente manda tudo aqui. E além dessa planilha de dispositivos, a gente manda para o cliente também todos os links de bomba e filtro, que a gente tem a parte dos PDF, igual com medidas, medida de spa, medida de spa em outro ângulo, temos aqui parte de altura, parte de fundação, pilares, cinta, dreno de fundo, aspiração, ladrão, hidromassagem, iluminação, mesinha de chumbador. E a gente manda também o link de todos os equipamentos, igual o canhão de hidro que a gente deve usar. Aqui a gente manda duas escolhas de dreno de fundo que tem a mesma válvula de água que a gente precisa, dispositivo de inox com fechamento automático, parte de aspiração. Aqui a gente mandou 3 tipos de iluminação, um da Hidrolux, outro também da Tols e outros aqui da Sodomar, bomba de hidromassagem, bomba com filtro de limpeza, bomba de cascata, as cascatas aqui, chumbador de inox para mesa, caixa de passagem. Então a gente manda tudo para o cliente para ficar mais fácil para ele ver o que seria interessante para a sua piscina. Bem, pessoal, chegando ao fim de mais um vídeo aqui, espero que todos tenham gostado do nosso vídeo aí. Caso você precise de um projeto de piscina, de spa, de sauna, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de estar fazendo orçamento, estar fazendo toda a parte do seu projeto hidráulico aí. Bem, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos, galera.